As pessoas que não conseguem vencer seus erros, seus caminhos, continuam na mesma vida, ela não tem a revelação da face de Deus sobre ela. O Deus que te agracie, que se trouxe resplandecência o rosto, Ele te agraciou, Ele vai te capacitar a vencer a sua natureza humana, a vencer as debilidades dos seus caminhos, o seu mau caráter, seja o que for, qualquer pecado. Ele está te falando que esse grau de bênção é para te trazer a santidade inerente de quem Ele é. Deu para você gravar isso? É isso que significa essa bênção sacerdotal. Talvez, eu acho que se eu te ensinasse, se eu me falasse isso aqui, eu acho que você nunca ia prestar atenção nisso na vida, é verdade, né? Se a pessoa nunca ia prestar atenção nisso. Mas aqui é um grau muito importante. Você se torna uma pessoa muito boa na terra, glória a Deus por tudo isso. Coloca para mim Salmo 67, versículo 1. Estou encerrando já, tá, pessoal? Que o Eterno te conceda sua graça e te abençoe. Coloca a versão Almeida. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Avance. Para que se conheça na terra o teu, para isso que Ele te dá resplandecência, para que o caminho dele seja conhecido. Primeiro, Ele te abençoa. Por que Ele te abençoa materialmente? Porque Ele te dá recursos. Porque Ele quer que você seja uma pessoa que tenha essa bênção, essa proteção, por um propósito. Ele te dá a resplandecência dele para que o caminho dele seja conhecido na terra. Entre todas as nações a tua, agora segura aqui, entre todas as nações a tua, segura isso aqui. Isso aqui é a bênção sacerdotal. Volta um versículo e coloca a versão King James. Um outro tipo de compreensão, maior compreensão. King James, que o Eterno te conceda a sua graça e te abençoe, que faça sobre nós resplandecer a sua face, aleluia. Avance. Para que seja conhecido na terra o teu, Moisés, Senhor, mostra-me a tua glória. Homem nenhum pode ver a minha face e viverá. Rogo-te, revela-me os teus caminhos. Resplandecência. A maior bênção que você pode ter na sua vida é quando Deus revelou os caminhos dele para você. Quem Ele é. Ele te iluminou. Ele fez saber, você anda na minha presença e ser íntegro, face a face. Tenha comunhão com a minha luz, com quem eu sou. Presta atenção. E a tua salvação seja conhecida a todas as... Aqui que está o milagre da bênção sacerdotal. Volta em Números, eu encerro com eles. Números capítulo 6, versículo 22 de novo. Avança. Avança. Abençoa Israel. Te abençoe e te guarde. Avance. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Avance. O Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda paz. Espera aí. Agora coisa bem rápido, só para mim não deixar fechar sobre isso aqui. Para mim não fechar esse ensino sem finalizar essa parte para vocês. Ok. O termo em hebraico, erga o Eterno o seu rosto, ou faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Algumas traduções está, erga o Senhor o teu rosto e faça resplandecer sobre ti a sua luz. Erga o Senhor o teu rosto e traga a luz do rosto dele sobre você. Tem esse duplo sentido, essa palavra. Adonai, Panav, Elechar. O Eterno Senhor, Panav. Ele vai levantar o seu rosto e fazer uma revelação sobre você. Virará o seu rosto na sua direção, uma das traduções em hebraico. Ele virará o seu rosto para a sua direção. Anote isso aí. Isso aí você não vai encontrar essas traduções de Bíblia. Ou seja, o Senhor, o Deus vivo, se revelará a você. Isso eu já falei, até agora já falei, só que agora estou te falando com outra construção de palavra. Levítico 26, 9. Qual o propósito de Deus se voltar o rosto para você? Então, agora você vai entender um pouquinho melhor. Olha lá. Voltar-me-ei para vós, e vos fareis crescer e multiplicar, e confirmarei a minha aliança convosco. Deus te chama para o nível de aliança. É o terceiro nível da bênção que nós finalizamos agora. Ele vai virar o rosto de amor dele para você. A face de amor dele para você. É muito diferente aqui, quero que você entenda muito bem isso aqui. Eu vou falar.
Deus já te deu luz, Ele te deu um clarão, você consegue, com esse clarão, ver a face dele, de alguma forma ter a revelação de quem ele é. Agora aqui no último grau da bênção sacerdotal para você, muda tudo. Nós vamos para um outro nível de relacionamento com Deus. Virará o seu rosto na sua direção. Volta na bênção sacerdotal para mim, lá no último 6, 25. Isso. Avance. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda paz. Beleza, aqui, segurei. Aí. Adonai, Panav, Elechá. Panav, Kid Parnaim, face. Agora Deus está falando assim com você, assim, Moisés já conhecia a glória de Deus antes, porque Deus já tinha se revelado luz para ele lá em Êxodo capítulo 3, na sarça ardente, correto? E o que Moisés recebeu quando Deus revelou o clarão de fogo, batizou ele com fogo? A sua lei. Ser pregador. Anunciar o reino dele, o nome dele, verdade, né? Aqui você já entendeu esse nível da bênção. Você é batizado com o Espírito Santo para quê? Porque ele te deu o clarão do Espírito Santo, a luz do Espírito. Para você revelar a ele, os caminhos dele. Isso é muito bom. Só que Moisés recebe um outro grau de revelação. Segundo os próprios judeus, diz que ele atingiu o 50º grau da sabedoria que só um homem que vê face a face de Deus pode conhecer. Depois eu vou falar para vocês os 49 níveis da sabedoria para vocês. E o que Moisés entra? Ele entra no 50º. Ele vê a revelação do próprio Deus pessoalmente. Esse grau aqui, Deus revela a face de amor dele para você. Deus é tão bom, tão gracioso, você andou em todo o nível de bênção, você conquistou tanto direito diante dele, que você vai conhecer ele pessoalmente. E nós não estamos falando de uma distância de revelação. Ele está falando que vai revelar o grau desse nível de bênção. É para fazer algo na sua vida com um propósito. Você quer ver o propósito? Eu posso finalizar aqui para você? Ok. Isso, eu estou nessa transição. Essa é a transição. Alguns homens de Deus recebeu isso e ganhou acesso a pregar sobre nações, milhões de pessoas para representar o reino dele. Isso aqui é muito sério que eu vou falar para vocês. O Chris de Auckland da África, ele estava se preparando para uma cruzada. Ele estava em oração, uma cruzada para milhões de pessoas na África. E de repente, ele é tomado de espírito. Chega diante do Senhor, o Senhor face a face. Falou, Pedro, o apóstolo Pedro está sentado aqui esperando já para começar. Vamos te assistir você na cruzada. Estamos todos aqui te aguardando. Ele viu o apóstolo Pedro na dimensão da glória, sentado numa cadeira e vendo a cruzada de milagres dele na África, com os outros profetas do reino. Você entende que grau que esse homem atingiu? Você entende que teve muitos homens que conversou por muito tempo com o Senhor face a face, pessoalmente. Eu já vi muito da face dele, mas tem muito ainda que eu preciso ver dele. Aonde isso vai levar um homem? Você entende que o homem já não tem mais um mesmo corpo, nós não estamos mais vivendo com um desígnio terreno? A revelação da face do amor dele nós estamos falando de um outro grau. Enoque teve isso com Deus. Elias teve isso com Deus. Foi levado embora. E porque Deus te dá o último grau da bênção, eu finalizo com vocês aqui bem rapidinho. Erga o Eterno, o diamante da coroa da bênção, que adorna todas as bênçãos, te abençoe, te guarde e faça resplandecer seu rosto sobre você. Aqui é o grau mais elevado que um ser humano pode ter com Deus na vida. Poucos homens alcançam isso. Todos podemos. Não acho que a bênção é para todos. Ok. Nós seremos dignos de herdar a glória de Deus e a sua habitação. Usaremos todas as bênçãos anteriores ao favor dos planos do reino de Deus para a expansão sobre a terra. Agora eu vou te falar para vocês. Uma vez que Ele resplandece o rosto dele sobre você, chega a nós, usamos o favor de todos os bens materiais e espirituais, herdamos todo o conhecimento, cumprimos o propósito revelado dele, você atinge o ápice disso, você já atingiu tudo isso aí para você. Só que Ele vai te garantir uma dimensão de governo muito maior na terra. Não só uma pessoa que é abençoada, fez muitas coisas, Ele vai te estabelecer um governo. É o que Ele fez com Israel. Isso aqui para mim falar não daria tempo para vocês. Mas eu queria falar tudo isso aqui, mas não vai dar tempo. Eu sei que Ele vai revelar a face de amor para você e vai te colocar sobre você numa dimensão de paz. E te conceda a
paz. E não é qualquer paz aqui. Isso aqui não é shalom que você tem, isso aqui não é só isso. Pelo fato de todos os seus esforços estarem direcionados somente a Deus eterno, Ele porá paz em ti. Precisamente em ti. Isso significa, vou finalizar com essa palavra que isso aqui que eu escrevi para vocês. Estabelecer para ti a paz e a harmonia suprema. E se tu for um verdadeiro servo de Deus, com todos os seus poderes físicos e espirituais, de modo que Deus veja em ti a realização de todos os seus propósitos, então todas as pessoas que estiverem em torno de vocês verão o complemento perfeito do que é ser um filho de Deus. Como aquele que incentiva e pratica as boas ações e mantém a sua excelência e traz a existência de Deus para a terra. Então cada suspiro, cada movimento dessa pessoa, ela não é mais de si mesma. Você está falando de atingir o maior grau de elevação que uma pessoa pode atingir, essa bênção de Deus. Entende? Que a bênção sacerdotal, ela é um caminho de um crescimento, de uma revelação pessoal de Deus na sua vida. Na sua vida terrena, nas bênçãos terrenas, na proteção terrena. Depois te leva para o plano espiritual sacerdotal para ser um ministro, revelar o caminho dele. Mas depois ele te leva a um plano muito maior do que isso. A ser representante pessoal dele na terra. É aquilo que Deus dá aos homens das nações. É um governo de riqueza, de plenitude e de total paz que essa pessoa alcança. Então, depois de tudo que eu passar nesse nível que eu estou de transição, níveis que muitos homens passam, haverá uma plenitude de paz. E todos que estiverem comigo terão um governo de paz absurdo sobre vocês. Haverá um nível que tudo que começou anos atrás na minha vida, no ministério, ele atingiu uma proporção muito maior hoje. E só está crescendo. Então, quem andou comigo desde lá de trás está alcançando cada vez mais essa plenitude, essa revelação. Então você entenda muito bem a bênção sacerdotal, o que significa nas nossas vidas. Toda vez que você orar, toda vez que eu ministrar no altar, agora você entende o que eu estou profetizando para você. Você tem que entender que isso é real, isso funciona sobre nós. Ela está ali, ela é um padrão, e essa revelação ela se completa sobre nossas vidas.